O meu convidado do Neste Jornal para olhar para o país, uma linha que normalmente seguimos, Rui Tavares, do Partido Livre. Rui, boa noite, bem-vindo de novo. Olhamos para o caso BES, olhamos para estes números da competitividade, olhamos para os dados do desemprego. Que país é este? Bem, é um país que está muito vulnerável, é um país que é das maiores vítimas da crise do euro e, antes disso, do tipo de políticas que seguimos nos últimos 30 anos. É verdade também que, estando muito vulnerável, é um país que beneficia, por exemplo, com o novo tipo de políticas que se esperam do Banco Central Europeu, mais expansionistas, tendo por objetivo combater os sinais de deflação na Europa e, portanto, possibilitando que haja um certo aumento quer dizer, da própria, por exemplo, dos salários na Alemanha, ou de um incremento em determinadas áreas na Europa que permitam puxar pela economia portuguesa. Portanto... E é um país, fala dos salários da Alemanha, da situação em França, da esquerda em Portugal profundamente dividida. As pessoas, nesta altura, para onde temos eleições, começam a perguntar: o que é isso de esquerda-direita? Em quem é que nós vamos votar para que haja uma efetiva política diferente daquela que é hoje seguida? Bem, esquerda e direita é uma distinção importante para nós, porque o que nós temos, se não tivermos esquerda e direita, é mais do mesmo. É o que temos tido, aliás, em Portugal. Nós conhecemos muito bem. Mas costumamos dizer muitas vezes, temos o PSD, temos o PS e temos o mesmo ou mais do mesmo. Pelo menos esse discurso é feito por muita da esquerda em Portugal. Precisamente porque em Portugal a diferença dentro da esquerda é a maior da Europa Ocidental, e é isso que é preciso colmatar. É isso que cada vez mais muitos setores da opinião pública em Portugal, muitos cidadãos de esquerda e mesmo não só de esquerda, dizem que é importante corrigir para que a política em Portugal não seja como um carro que anda sempre aos círculos. Ou seja, em que nós temos uma direita que está no poder agora e com uma linha ideológica bem definida e, do nosso ponto de vista, perniciosa para o país, mas depois um Partido Socialista que, quando governa ao centro. Portanto, normalmente nós vamos a eleições e depois de eleições o que resulta é sempre o mesmo. A maneira de superar isto... Mas há margem para mudar. O que aconteceu em França não é um sinal preocupante, um sinal de alerta para a esquerda e para a direita neste espaço europeu? Não, o sinal de alerta tem a ver com o vazio de ideias que tem imperado na Europa nos últimos anos. Esse vazio de ideias... tendo bem em conta a situação que nós temos à frente, que nós já estamos a viver, e o que vem no futuro de automatização dos postos de trabalho, de mudanças de inovação na saúde, que pode criar uma saúde para ricos, outra para pobres, de falta de segurança no mundo inteiro com o desmoronar do sistema internacional que nós temos vivido nos últimos tempos. O vazio de ideias perante a crise que nós estamos a viver, e é que ainda aí vem, é o nosso maior risco na Europa e no resto do mundo. Para isso precisamos de facto, uma esquerda que saiba recuperar as grandes ideias progressistas do passado, mas reinventá-las, renová-las para uma sociedade na qual vamos ter que partilhar mais postos de trabalho e partilhar mais tempo de trabalho, para uma sociedade na qual vamos precisar de domar este sistema financeiro e diminuir o tamanho que os bancos têm, fazer com que eles sejam menos danosos para a economia nacional quando alguma coisa erra, controlá-los melhor, porque eles são demasiado importantes para estar nas mãos de privados incontrolados como têm estado até agora. Mudar, por exemplo, tudo o que diz respeito à investigação sobre crime económico e financeiro na Europa. Nós vemos que em Portugal podem-se fazer campanhas enormes para combater a evasão fiscal, mas se a evasão fiscal não é entendida à escala europeia... Ou até à escala global. Temos bancos portugueses a serem multados nos Estados Unidos e isto acontece também com interesses americanos a serem depois penalizados na Europa. E eles são multados nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos, nos últimos anos, houve uma grande inovação em termos de leis no combate ao que os bancos fazem fora do território da jurisdição americana. Há uma que nós defendemos que deve ser importada para a Europa e aplicada na Europa, chamada FATCA, uma lei americana que diz que tudo o que um banco licenciado faz, um banco licenciado nos Estados Unidos faz fora de fronteiras, deve ser comunicado à sua sede americana e deve ser transmitido às autoridades. Isso significa que é uma forma de combater os paraísos fiscais, mesmo que não possamos acabar com eles, ou seja, retirar o oxigênio dos paraísos fiscais. Da mesma forma, se no quadro da União Bancária, a União Europeia determinar que as filiais de bancos europeus devem comunicar à sede e imediatamente transmitir tudo às autoridades, tudo o que fazem, mesmo em paraísos fiscais, temos um controle muito maior sobre o que eles fazem.
para os portugueses, isto significaria uma coisa muito simples: o que o BES fez não poderia ter sido feito. Ou seja, o que o BES fez fora de fronteiras nós teríamos sabido muito antes. E teríamos conseguido controlar mais cedo. Rui Tavares, obrigado por ter vindo a este Jornal 2, olhar para os temas. Costa disse do Banco de Portugal na noite em que anunciou o que ia acontecer ao BES, aos portugueses, e disse: só podemos adivinhar o que se está a passar demasiado tarde, deixaria de acontecer, nós passaríamos a dominar estes problemas desde o início. Obrigado, Rui Tavares, por ter vindo a olhar para os temas que marcam estes nossos dias.